Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula, trazendo hoje um assunto, continuação da aula passada aqui. Eu vou deixar o cardzinho para vocês verem. Então, nós vamos falar hoje sobre separação de misturas. Então, fica comigo que já vamos iniciar nossa aula com nossos slides. Vou passar rapidinho aqui a nossa vinheta. Então, estamos de volta aqui, nossos slides. Hoje vamos falar sobre as técnicas de separação. Nós vamos falar aqui, primeira coisa, sobre misturas. Relembrando um pouco do que vimos na aula passada, misturas, a maioria das substâncias que nós temos aqui no nosso meio ambiente, elas estão como misturas, certo? E nós temos dois tipos de mistura, uma da fase homogênea e outra em fase heterogênea. Na fase homogênea, nós vamos identificar como se fosse apenas um tipo de substância. Então, se a gente olhar, a gente vai achar que só tem uma substância, pelo visual. Uma mistura heterogênea, nós vamos encontrar mais de uma substância, mais de uma fase, certo? Então, nós vamos aqui como exemplo. Nós temos aqui essa mistura aqui, que é o granito. O granito, ele vai estar aqui com mais de uma fase. Por quê? Nós percebemos que temos vários elementos aqui, mais de uma substância. Nós temos vários elementos aqui, olha, um preto, um mais clarinho, outro mais escuro, mais claro. Então, nós sabemos que aqui existe, a gente consegue ver mais de uma substância, certo? De um elemento. Então, nós temos uma mistura aqui heterogênea. A gente consegue enxergar todas essas substâncias. Na água mineral, nós temos mais de um elemento aqui dentro, mas nós só conseguimos ver um deles. Então, se a gente olhar aqui, nós vemos que a água está toda aqui transparente, tudo normal, a gente não consegue perceber nada além disso. Então, aqui seria, sim, uma mistura homogênea, certo? E aí nós temos as técnicas de separação. Técnica de separação heterogênea, a gente vai buscar separar essas fases que a gente consegue ver. Então, nós temos o primeiro exemplo aqui que eu trouxe de técnica, seria a catação. Então, quando a gente consegue ali encontrar de forma visual diferenças de sólidos, nós conseguimos separar manualmente, certo? Então, esse seria a catação. Então, a gente consegue ver e a gente consegue movimentar ali e separar o que a gente quer do que a gente não quer. Essa é uma técnica bem simples, bem corriqueira, certo? Nós temos também a flotação. A flotação eu trouxe um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Nós podemos ver aqui do lado. Olha. Então, se eu tiver uma, um pó de serra, certo? E misturado com areia, nós temos que elas vão ter diferentes densidades. Logo, se eu jogo uma água aqui dentro, o pó de serra ele vai flutuar e vai ficar aqui em cima, e embaixo vai ficar areia, porque ela não vai nem misturar com a água e nem subir junto com a serragem por ter uma densidade maior. Tranquilo? Então nós vamos ter o que aqui? Uma separação através chamada flotação, que é dois materiais sólidos de densidades diferentes, eu jogo um líquido, um solvente, e aí ele vai colocar aqui e vai separar através da sua densidade, certo? Vamos para a peneiração. A peneiração, é um processo que a gente conhece muito, que é você pegar uma peneira e separar ali, a depender do tamanho dos grãos. Então, se eu pegar ali um feijão e eu quiser separar ele dos seus bagaços, às vezes vai vir pedaços de areia, eu vou pegar uma peneira que não passe os grãos do feijão, mas passe todos que forem menor. Então, a gente vai fazer aquela chacoalhar, que a gente consegue lembrar, né? E os menores vão passar pelo furo e os vai ficar apenas o que a gente quer em cima, que é o feijão. Tranquilo? Peneiração, esses são os mais básicos. Além desses, eu tenho outros que eu não coloquei aqui na aula por ser algo mais difícil de cair em questões, mas é bom vocês terem um conhecimento e eu vou falar deles rapidamente aqui. Outro processo que a gente vai ter é a magnetização, que é quando a gente utiliza um ímã que vai puxar aqueles elementos que têm afinidade com ele. Logo, se eu coloco lá em um meio areia, pedaços de aço, de ferro, e eu coloco ali um ímã, ele vai sugar ali só o que tiver afinidade com o ímã. E a gente consegue fazer essa diferenciação através desse processo de magnetização. Seria outro tipo de processo que eu não coloquei aqui, mas é bom vocês saberem só por questão de conhecimento. É difícil cair esse? Sim, mas é bom a gente conhecer, certo? Outra que nós temos é a dissolução fracionada.
A dissolução fracionada, ela seria mais ou menos desse tipo aqui, ó. Nós vamos ter aqui esse mesmo recipiente do lado aqui, e eu vou ter aqui areia, certo? E vou ter, deixa eu mudar a cor aqui, e vou ter sal misturado na areia. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e nós vamos adicionar nesse recipiente que tem sal e areia, eu vou adicionar aqui dentro água. Quando eu adiciono água, o que é que vai acontecer? O sal, ele vai se dissolver na água e aí nós vamos ter agora só a areia, certo? Por que vai sobrar apenas areia? A água ela vai fazer com que o sal dissolva com ela e vai sobrar apenas areia porque não dissolve em água. Então, esse processo seria a dissolução fracionada. E aí, se tivesse vários outros elementos, eu precisaria de solventes diferentes, a depender do qual outro tipo de sólido que a gente vai ter, certo? Então, esse seria a dissolução fracionada. A outra forma que pode ocorrer também é a extração. A extração, geralmente, a gente usa na utilização de café, de fazer o café, de fazer o chá. É um processo de extração, no qual a gente vai passar uma água quente sobre um sólido, certo? No caso, o pó de café ou as folhas do chá que a gente quer extrair, e a gente vai extrair apenas a parte que a gente quer. E fica lá, aquele sólido ainda fica, mas a água quente ela leva à extração da substância que a gente quer para ficar dissolvida, é o que a gente toma, certo? Tranquilo, então eu trouxe só como exemplo essas três formas a mais, só por questão de conhecimento, que não é tão de cair em questões, mas é bom a gente conhecer. Nós vamos entrar agora na filtração comum. A filtração comum, nós podemos até utilizar o exemplo do café também aqui, que é outro modo de fazer, que a gente vai separar o material sólido em meio líquido ao passar em um recipiente com filtro. Então, o que que a gente faz com o café? A gente coloca o pó de café, o filtro e passa uma água para extrair apenas o que a gente quer. Logo, a gente acaba separando ali o pó do material da substância que foi dissolvida dentro da água, certo? Outro processo agregado a essa filtração comum é a filtração a vácuo. A filtração a vácuo, ele vai ter um processozinho aqui, que ele vai ter uma bomba a vácuo, no qual ele só vai agilizar esse processo. Então, é diferente a vidraria que a gente usa no laboratório, certo? Porque vai ter uma ligação aqui para que o vácuo seja ligado à bomba de vácuo e ele vai sugar essa passagem aqui mais rapidamente. Então, quando a gente joga o líquido, ele vai sugar, a gente vai ter um filtro aqui em cima, ele vai sugar mais rapidamente que o material líquido, e aí fica um processo de filtração ainda mais rápido. Ficando em cima aqui do filtro, apenas a parte sólida que a gente quis separar, que estava aqui dentro dessa água. Isso é utilizado às vezes para análises laboratoriais de água para estudo. No caso, se a gente coleta água em um local e quer estudar ali a sua turbidez, a sua informações ali sobre aquela água daquele local, se é potável, se é consumível para quem convive ali ao redor, a gente às vezes faz esse trabalhozinho aqui, esse processo a vácuo, para ser algo mais rápido, extrair o máximo e deixar aqui a sujeira no, no filtro, que aí a gente identifica se ela é potável, se ela é utilizável para a população. Outro ponto aqui é a decantação. A decantação é interessante e ela cai muito, além da filtração também, viu? Mas tem outra filtração que a gente vai ver aqui mais para frente e ela vai, a gente vai ver agora. Decantação, ela é uma separação baseada na diferença de densidade entre as fases da mistura heterogênea. Tanto sólido quanto líquido, quanto líquido mais líquido. Como é que acontece isso aqui? Ó? Veja aqui. Se eu tiver aqui uma areia dentro da água e eu movimentar essa areia, ficar mexendo, nós vamos ter lá, ela vai ficar, todos os seus farelos vão ficar aqui bem separados, certo? Mas, quando a gente faz esse processo de decantação, é o quê? É descansar. Eu vou deixar essa água parada, esperar ela descansar e fazer com que todas essas partículas, elas desçam, por ter uma densidade maior, ela vai fazer o quê? Depositar lá no fundo. E aí eu posso tirar toda essa água e, e ter por separação aqui essa parte sólida que foi depositada. Tranquilo, né? Deu para entender. Esse aqui seria o sólido mais líquido. Quando nós temos um líquido mais líquido,
nós vamos ter uma diferença de densidade. No caso, água e óleo, elas não se misturam, logo elas são heterogêneas. Nós conseguimos ver as duas fases. E o que é que a gente vai fazer? Se você chacoalha isso aqui e depois você deixa descansar, o óleo ele vai subir e a água vai ficar embaixo. Nós vamos conseguir separar também através de decantação, porque eles vão ter densidades diferentes, certo? E aí, como é que a gente faz a separação? Em laboratório, a gente faz isso aqui, ó. A gente coloca nessa vidraria, deixa ele descansar, tudo vai ser separado. Tudo que é óleo vai subir e tudo que é água vai ficar aqui na parte de baixo. A gente abre essa torneirinha aqui, ó, e deixa gotejar todas as águas até chegar ao primeiro início do óleo aqui. Então depois a gente trava e a gente vai ter essas partes separadas aqui dos materiais líquidos, certo? Então, o processo de decantação é um processo em que a gente deixa descansar a nossa mistura. Deixa descansar ela e aí a gente vai conseguir encontrar as suas partes separadas através da sua densidade, que vão ficar em locais diferentes. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo, que é a centrifugação. A centrifugação, ela vai ser uma decantação acelerada, entre aspas mesmo, porque nós vamos acelerar esse processo de decantação. O outro que a gente ia deixar descansando ali ia demorar um tempo até que todo o material se deposite no fundo. A centrifugação, nós vamos utilizar uma centrífuga, que é uma máquina, onde nós vamos colocar os tubos de ensaio aqui, ó, como está esses do sangue, certo? E nós vamos fazer o processo de rotação. Essa máquina faz rodar bem rápido, muito forte, então consegue girar bem. E todo esse material, essas partículas que estão assim, ó, separadas aqui nesse material aqui, nós vamos depositar ela lá no fundo através dessa movimentação de giro. Quando tudo isso gira, o que é que vai acontecer? O mais pesado vai depositar aqui no fundo. Quando ela pausar, nós vamos ter ela aqui embaixo toda separada. E aí a gente separa o que a gente quer. O líquido aqui a gente tira e fica com o sólido e faz os seus estudos. Isso acontece em estudos do sangue, onde a gente, quando precisa fazer uma separação das suas partes aqui, ó. Então, eu quero separar o plasma das plaquetas das células vermelhas. Através da densidade, nós usamos uma centrífuga para, de forma mais rápida, fazer essa separação, onde nós vamos ter as três fases aqui em locais diferentes e conseguimos fazer os estudos da parte que a gente mais precisa. Centrífuga é bem tranquilo, é uma decantação acelerada. Lembre disso. Nós temos agora as técnicas de separação homogênea. Eu trouxe aqui as principais mesmo, certo? Nós também vamos ter outras, mas é importante essas aqui, as que mais caem tranquilamente. Eles querem saber se você consegue entender isso aqui. Olhe lá, destilação simples. Destilação simples, nós vamos separar através do seu ponto de ebulição. Olha o que acontece aqui, ó. Nós temos aqui um bico de Bunsen, onde nós vamos acender aqui como se fosse uma fogueira, certo? Nós vamos acender o fogo aqui. Nós temos uma placa que vai aquecer e vai começar a aquecer a vidraria aqui com o nosso material de mistura homogênea. Essa mistura aqui, o que é que tem aqui dentro? Vamos trazer como exemplo aqui água mais sal. O sal ele não dissolve na água, ele vai ficar aqui dissolvido, a gente não consegue nem ver. Aqui estão as partículas brancas só para você entender que existe sal aqui dentro. Quando começa a borbulhar, nós vamos através do seu ponto de ebulição, que é o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, e o ponto do sal, se não me engano, por volta de 300 graus Celsius, 380, 360 por aí. O que é que vai acontecer quando eu aqueço? A água ela vai começar a evaporar primeiro, por chegar nos 100 graus Celsius, mas o sal ele não vai conseguir atingir o seu ponto de ebulição. Logo, atingir o ponto de ebulição, o que é que que vai acontecer aqui? O estado sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Aqui nós vamos ter o ponto de ebulição, aqui o ponto de fusão, certo? Só vou botar aqui só para a gente relembrar. Então, se eu tenho um ponto de ebulição, alcancei o ponto de ebulição, ele vai para o estado gasoso. Então, a água, perdão, ele vai começar a evaporar e nós vamos ter aqui uma parte de condensador. O que é que o condensador faz? O que é que o condensador faz? Ele vai fazer com que esse gás que entrou aqui, agora ele resfrie e comece a se tornar líquido, onde ele vai ser gotejado aqui nessa outra vidraria
e aí nós vamos fazer a separação. Então, nós vamos ter aqui a água e vai sobrar o que aqui? Aqui vai sobrar o sal, pois ele não conseguiu atingir o seu ponto de ebulição, certo? Dessa forma que a gente faz a destilação. Evapora, quem tem o ponto de ebulição menor, ele vai subir, vai condensar aqui nessa parte que é chamada condensador e vai começar a voltar ao estado líquido aqui de forma separada, onde a gente quer. Tranquilo até aqui, né? Vamos agora para outro, que é a destilação fracionada. Qual a diferença da destilação fracionada? A destilação fracionada, deixa eu sumir aqui para não atrapalhar vocês. Destilação fracionada, ele vai ter essa coluna de fracionamento. O que é que essa coluna faz? Veja que o resto do processo é bem parecido aqui, ó. Temos o condensador, temos aqui a estrutura onde vai condensar e depois a separação do líquido. Nesse daqui, nós vamos utilizar a diferença do ponto de ebulição e nós podemos ter mais de um elemento aqui na mistura, substância. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos aquecer. Essa substância, ela vai evaporar e, por mais que ela alcance o seu ponto de ebulição, quem tiver o menor ponto de ebulição vai ter uma corrida para ver quem passa primeiro por essa coluna aqui, ó. Então, para que serve a coluna? É o momento em que ele vai separar os pontos de ebulição diferentes. Logo, quem tem menor ponto de ebulição vai conseguir percorrer isso aqui primeiro e vai chegar aqui ao ponto de começar a condensar e vir voltar a ser líquido aqui embaixo. Então a gente consegue aquecer ao ponto de ebulição que a gente já conhece do material que está aqui dentro, faz com que ele, o primeiro ponto de ebulição, quem tem o menor ponto de ebulição, tem menor densidade. Quem tem menor densidade sobe mais rapidamente, certo? Então, o que é que vai fazer? Esquentou, subiu aqui, quem tem menor ponto de ebulição primeiro, ele vai começar a condensar e nós vamos ter a separação desse primeiro material, que geralmente a gente já vai conhecer o ponto de ebulição. E aí nós vamos separando parte por parte. E eu quero trazer essa explicação porque é isso que acontece com o petróleo. E o petróleo, ele vai ser feito através de uma destilação fracionada, onde cada quantidade de carbono que tem, ele vai ser separado através do seu ponto de ebulição. Eu trouxe aqui um esqueminha, ó. Tudo isso aqui vai ser separado através do petróleo por destilação fracionada. Então, primeira parte que eles vai ser retirado, nós vamos tirar os gases que eles têm de 1 a 4 carbonos. E isso é interessante saber que eles gostam de cobrar em questões, certo? Então, quem tem menor ponto de ebulição vai estar aqui em cima, logicamente o que a gente viu. Menor ponto de ebulição, ele vai ser liberado primeiro. Então, ele sai aqui por cima, né? Tá aqui. Carbono de 1 a 4 carbonos, eu coloquei aqui, nós temos o gás GLP, que a gente usa nos botijão. Tem menor ponto de ebulição. Depois nós vamos ter aqui a gasolina, de 5 a 12 carbonos, o querosene de 10 a 16 carbonos, óleo diesel de 14 a 20 e parafina e óleo lubrificante de 20 a 50, nós vamos ter outros aqui até 70 ou mais carbonos. E o que é que acontece que é interessante você saber? Sempre nesse formato. Menor ponto de ebulição está lá em cima, maior ponto de ebulição está embaixo da coluna de fracionamento. Quantidade de carbonos, de 1 a 4, você sabe que é gás. A partir de 5 aqui, ó, nós temos a gasolina e geralmente é o que eles vão cobrar. De 5 a 12, nós temos 5 a 16, melhor dizendo aqui, nós vamos ter o líquido aqui, que é gasolina e o querosene. Certo? Nós vamos ter basicamente essas informações. Eu trouxe o esqueminha aqui do lado, que aí você pode estar anotando para lembrar em questões. Vamos aqui agora para a estação de tratamento de água. As estações chamadas ETAs. Elas têm como objetivo tornar a água potável para que a gente possa consumir em casa. A gente sabe que na prática isso não acontece 100%, mas existe esse tratamento da água que é importante a gente conhecer e tem questões que caem sobre isso e perguntando o que acontece nos processos. É bem tranquilo. Não se assuste com vários processos que tem, que é bem tranquilo para você entender. Aqui, a primeira etapa, nós vamos ter a captação da água. Nós vamos pegar de um rio a água e vamos passar aqui para o primeiro estágio de tratamento, onde nós vamos adicionar coagulantes. Eles vão coagular com essa água, vão se juntar as impurezas e vai acontecer o quê? Vai começar a sedimentar, a decantar aquele material. Então, tudo que for, que eles estão aqui nessa água, esses coagulantes vão se juntar a eles, deixar essas partículas mais pesadas e fazer com que eles comecem a decantar.
que a gente viu que a decantação é o quê? Descansar até que tudo isso fique aqui embaixo, que é o próximo passo aqui da sedimentação. Ele acontece a sedimentação, a gente aguarda decantar e tá aqui o sedimento todo que foi gerado. Esses sedimentos, eles vai ser jogados para um lugar para ser feito o seu tratamento dos sedimentos para ser eliminado de forma segura, para não voltar para a população de forma que venha prejudicar o meio ambiente e os seus vizinhos ali. E a parte principal aqui depois, já mais limpa, com as impurezas que desceram, vai continuar e vai vir para a parte de filtração. Na parte de filtração, nós vamos ter agora filtros em que vai separar materiais ainda, partículas menores, que ainda são indesejáveis nesse processo. Então eles vão passar por filtros e limpando ainda mais a água, vai chegar aqui para outro tanque, onde a gente vai utilizar aditivos para fazer uma desinfecção dessa água. Depois dessa desinfecção, nós vamos ter aqui o processo de estocagem e aí nós vamos fazer a distribuição para as casas, certo? Então é bem tranquilo. Quais os pontos que ele sempre pensa em questões? Floculação aqui, que ele quer saber o que aconteça, e a decantação também. Geralmente eles vão trazer esses dois processos aqui mais comumente, certo? Ele vai trazer o que acontece daqui para gerar a decantação e gerar esses procedimentos. Que a gente já estudou as formas de tratamento dessa água. Então, nós ficamos por aqui. Eu trouxe para vocês aqui um resumo de todas as técnicas de separação, tanto heterogênea quanto homogênea, que é importante vocês saberem para fazer melhor a sua prova. Além disso, eu vou deixar aqui, como próximo vídeo já, as questões sobre esse assunto. Você vai ver que a gente vai treinar esse assunto bem em questões e você vai entender que fica bem tranquilo para vocês entenderem como funciona. O importante é que você clique aqui, se inscreva para que seja notificado sempre que a gente adicionar uma aula nova para você acompanhar toda essa sequência que a gente está colocando aqui para você, certo? Estudando com sequência vai ficando fácil que você não perde nenhum assunto no meio do caminho. Segue o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para que seja notificado e divulga para os seus amigos. Vou deixar agora o vídeo com as questões sobre esse assunto para você ir treinando.